Fala, meus amigos da Inove, tudo jóia com vocês? Meu nome é Caio De Lucas, eu sou advogado, professor especialista em Direito do Consumidor e sou o seu professor no curso de hoje, onde você quer advogar no direito do consumidor, você quer começar a advogar no direito do consumidor. E esse foi o nosso curso desenvolvido aqui. Vamos lá então, pessoal, começar o nosso curso sem perder tempo, que hoje a gente tem muito assunto para conversar. Vamos lá. Iniciação à advocacia consumerista, aspectos práticos essenciais. Vamos lá. Vou estar me apresentando aqui para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Caio De Lucas, eu sou advogado, professor, especialista em direito do consumidor, advogo com exclusividade neste ramo do direito. Sou pós-graduado aqui em São Paulo, também sou pós-graduado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, ambas pós-graduações relacionadas, né, ao direito do consumidor. Também sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da subseção da OAB de São Paulo. O que a gente vai aprender nesse curso, pessoal? Vamos lá. Deixa eu trocar a imagem aqui para ficar legal para vocês. Qual que é o programa do curso? Qual que é a logística do curso? São 3 blocos de mais ou menos 20 minutos cada um, o qual a gente vai conversar. Elementos essenciais do CDC, formação da relação de consumo e a responsabilidade civil dos fornecedores. Então, a gente vai aprender as características do CDC, depois a gente vai aprender a como se caracteriza uma relação de consumo quando eu vou aplicar o CDC, e agora que eu já sei como aplicar o CDC, eu vou aprender como responsabilizar o fornecedor. Vamos lá, então, elementos essenciais do CDC. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, a gente está se referindo, então, à Lei 8.078 de 90, tá? O qual a gente tem ali no seu artigo 1º do CDC. O que eu vou ensinar para vocês aqui, eu tenho certeza que existem advogados e advogadas consumeristas que eles não sabem dessa informação. E por eles não saberem dessa informação, eles acabam se prejudicando quando eles ingressam com uma ação judicial. O artigo 1º do CDC, ele traz ali algumas características. E eu preciso te falar a seguinte informação. Eu preciso que você tenha em mãos o seu Código de Defesa do Consumidor, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, tá? Quando a gente faz a primeira leitura do artigo 1º do CDC, a gente tem aqui o seguinte texto. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Em uma primeira leitura do artigo 1º, a gente verifica, beleza, mas não consegue extrair tudo aquilo que o legislador buscou nos transmitir. E eu vou fazer aqui agora algumas ressalvas. Vamos lá. O presente código estabelece norma de proteção e defesa do consumidor. Beleza. De ordem pública, esse é o primeiro ponto. O que significa o CDC ser uma norma de ordem pública? Significa que estamos diante de um direito indisponível, que, em outras palavras, que não permite a facultatividade do consumidor entre ele querer utilizar o CDC ou ele abrir mão da sua defesa do CDC. E como a gente traz isso para a prática? Vamos supor que você vai comprar um veículo e você está lá assinando o contrato de compra desse veículo. E existe uma cláusula ali falando o seguinte: o consumidor abre mão da garantia veicular.
o consumidor abre mão da garantia veicular. Essa cláusula perante o judiciário não vai ter validade nenhuma. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública que não permite a renúncia, que não permite que o consumidor abra mão do seu direito. Então, tudo aquilo que o consumidor pactua, tudo aquilo que o consumidor assina, que vai contra o CDC, por ser uma norma de ordem pública, deve ser declarada nula perante o judiciário. Nossa, Caio, mas eu lembro que eu estudei um tempo atrás um tal de pacta sunt servanda, que parece que um contrato faz lei entre as partes. Então, se o consumidor assinou o contrato, fez lei entre as partes. Ninguém mandou ele não assinar. Ou, desculpa, ninguém mandou ele não ler essa cláusula. Detalhe importante aqui, pessoal. O STJ, ele fala que envolvendo uma relação de consumo, ocorre a relativização desse pacta sunt servanda. Então, o contrato, quando a gente fala em relações de consumo, Código de Defesa do Consumidor, não se aplica esse entendimento. Não se aplica esse entendimento de que o contrato faz lei entre as partes. O STJ fala que ocorre a relativização desse posicionamento. Essa questão de norma de ordem pública também acontece muito em contratos bancários, né? O consumidor vai lá, contrata um serviço bancário e esse serviço é extremamente abusivo. Então, através dessa informação que o CDC é uma norma de ordem pública, você conseguiria já trazer ali uma defesa para o seu cliente. O fato também do CDC ser uma norma de ordem pública, a gente tem ali que ele pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Pode ser reconhecido de ofício, por exemplo, uma anulação de uma cláusula contratual de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento, porque estamos diante de uma norma de ordem pública. Frente a este conhecimento, não se aplica em relações de consumo aquela questão do extra petita. O que é essa questão da extra petita? O juízo, ele fica preso naquilo que o autor requer, não podendo conceder nem além, né, e nem abaixo daquilo que a parte autora requereu. Então, quando a gente fala no Código de Defesa do Consumidor, como estamos diante de uma norma de ordem pública, ela permite o reconhecimento de ofício, ainda que o consumidor, ainda que o autor da ação não tenha requerido. Então, nesse caso, vamos supor, você está lá fazendo um caso e na sentença, o juiz acaba condenando a empresa em um pedido que você não fez. A parte contrária em recurso vai falar assim, olha, juízo, o juiz ele deu um pedido que a parte autora não solicitou. Então, a gente tem aqui a extra petita. Isso não se aplica no CDC, porque como o CDC é uma norma de ordem pública, não se aplica essa questão da extra petita. Por quê? Porque o juiz ele pode reconhecer de ofício qualquer questão envolvendo o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? A única exceção é quando a gente fala de contratos bancários, que esse reconhecimento de ofício ele não vai existir, conforme a súmula 381 do STJ, tá? Mas em se tratando de contratos bancários, aplica-se o entendimento da questão da norma de ordem pública, que tudo aquilo que o consumidor pactua, assina, que vai contra o CDC, ainda que ele tenha assinado, perante o judiciário não vai ter validade. Perante o judiciário não vai ter validade. A única exceção é que quando a gente está diante de contratos bancários, conforme a súmula 381 do STJ, o juízo não pode reconhecer de ofício. Tá? Agora, as outras temáticas, o juiz pode até mesmo reconhecer de ofício, tá joia? Seguindo aqui a leitura do artigo 1º do CDC,
A gente também tem aqui de ordem pública, que a gente já entendeu, e interesse social. O que seria o interesse social? O Código de Defesa do Consumidor, ele busca proteger ali uma coletividade, é o interesse social. Então, o que a gente traz isso para a prática? Que quando o seu cliente consumidor, consumidora, tem o direito violado, é como se todos os outros consumidores nesse país tivessem o mesmo direito violado, porque é uma norma de interesse social que busca proteger ali toda coletividade, tá? Isso acaba se refletindo muito quando você está requerendo ali os danos morais. Por quê? Porque uma vez caracterizados os danos morais, é como se todos os consumidores desse país tivessem o mesmo direito violado. Então, no seu item ali do mérito, quando você traz dos danos morais, você pode trazer o artigo 1º do CDC, essa figura do interesse social, que quando um consumidor tem o seu direito violado, é como se toda a sociedade, toda a coletividade tivesse o mesmo direito violado. Perfeito, pessoal? Temos também aqui a questão que o CDC é um microsistema jurídico. Por quê? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, nos seus 119 artigos, a gente tem ali normas que são de natureza administrativa, a gente também tem normas que são de natureza penal, isso mesmo, artigo 66, fazer afirmação falsa e enganosa, detenção e multa. A gente também tem ali proteções na ordem de tutela coletiva, a gente tem ali também a natureza cível. Então, assim, quando o legislador ele foi elaborar o Código de Defesa do Consumidor, ele pensou o seguinte: vou fazer um código que dentro desse código, independentemente do que aconteça, a pessoa, né, o consumidor, já vai encontrar ali previsões de outras normas de outras naturezas, como penal, administrativa, tutela coletiva. Então, por isso que o Código de Defesa do Consumidor é considerado um microsistema jurídico, porque dentro dessa norma a gente tem ali outras naturezas, né, outros sistemas jurídicos, tá joia? Eu trago também uma confusão que o pessoal faz, né, e a gente não vai fazer, que é a diferença de vulnerabilidade para a hipossuficiência. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A partir do momento que somos caracterizados como consumidores, automaticamente somos vulneráveis. Hipossuficiência, ela está elencada com questões probatórias no processo. Né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade para elaborar as provas de um processo, você vai ser considerado um consumidor vulnerável, mas hipossuficiente. Agora, se você consegue elaborar as provas do processo, você vai ser o quê? Um consumidor vulnerável, ponto. Vulnerável somos todos nós. O que a gente tem que fazer a análise é no segundo momento. Será que além de vulnerável, eu também sou hipossuficiente? Depende. Você consegue elaborar as provas do processo? Por exemplo, vamos supor que você está tratando ali uma questão judicial sobre um contrato bancário. Você tem a cópia do contrato? Tenho. Então você é vulnerável. Você tem ali a prova para conversar, para discutir. Agora vamos supor que você fez a contratação de um serviço de hospedagem na nuvem, né? E essa hospedagem na nuvem dá um problema. Como que você vai ter uma prova disso se você não é o técnico de informática que elaborou esse sistema de salvamento na nuvem? Então, é uma prova muito difícil para o consumidor. Então, além de vulnerável, ele também vai ser hipossuficiente. E o que significa isso? Que ele vai poder requerer a inversão do ônus da prova. Em regra, no direito, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente declara, a gente tem que comprovar. Só que o que acontece? Como é que chama a lei que a gente está estudando?
Código de Defesa do Consumidor. Então, alguém tem que ser defendido. Se alguém tem que ser defendido porque a lei chama Código de Defesa do Consumidor, para a gente fazer essa defesa, a gente precisa trazer ali meios, mecanismos para que então ocorra essa defesa. E uma delas é a inversão do ônus da prova, que uma vez considerado hipossuficiente, conforme o artigo 6º, inciso 8º do CDC, você pode requerer a inversão do ônus da prova, onde cabe à parte contrária comprovar que aquilo que você está falando não aconteceu ou não condiz com a verdade dos fatos. Perfeito, pessoal? Artigo 6º, inciso 8º do CDC. Temos também que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica. Uma norma principiológica. O que significa isso? É uma norma que busca atingir valores. É uma norma que existem essas metas, né? São preceitos que buscam ser atingidos. Como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva, né? O que é o princípio da boa-fé objetiva? É quando você verifica o ânimos do agente, tanto da parte autora quanto da parte ré, naquele processo. Se ela ali não falta com a verdade, se ela colabora com o andamento do processo, se ela não conta mentira, né? Então, existe ali princípios norteadores dessa lei, desta norma, tá? E eu trago também aqui um detalhe muito importante que poucas pessoas não sabem. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é uma lei geral e nem especial. Ele é uma lei principiológica. Então, é muito comum quando você está demandando no CDC que a parte contrária, né, a empresa, ela tente afastar a aplicação do CDC, porque ela sabe que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que tem uma estrutura muito solidificada, né? Então, por exemplo, a gente tem o conhecimento que, em se tratando de normas correlatas, né, que versem ali sobre o mesmo assunto, a gente vai dar preferência para a norma especial. Né? Duas normas tratando o mesmo assunto. A gente vai dar preferência para a norma especial. Já no Código de Defesa do Consumidor, se a gente tem aqui o CDC e a gente tem uma outra norma aqui especial, a gente não vai dar preferência para a norma especial ou qualquer outra norma. Por quê? Porque o CDC, a partir do momento que ele não é uma norma especial, e nem geral, ele é uma norma principiológica, não se aplica esse conhecimento. Então, você não vai conseguir afastar o CDC com base nesse preceito, tá? Que tendo ali duas legislações semelhantes, aplica-se a legislação especial. Somando-se a isso também, ainda no artigo 1º, temos ali os princípios constitucionais. Não acredito, Caio, que no CDC temos princípios constitucionais. Temos sim. Quais são eles? Artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 do ADCT. Tá? Quais desses princípios eu preciso conversar com vocês aqui? O artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Por quê? Porque ele está localizado lá nas cláusulas pétreas, artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, você vai abrir a sua Constituição Federal e vai estar lá, cabe ao Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. Então, cabe ao Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. A gente tem ali o artigo 5º do CDC, as cláusulas pétreas. Então, você consegue entender a força do Código de Defesa do Consumidor? Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, pessoal, quando a gente força a memória aqui, lá no primeiro semestre, no curso de Direito, quando a gente estava aprendendo as matérias iniciais do CDC e a professora ensinou para a gente a pirâmide de Hans-Kelsen, que é aquela pirâmide que tem ali, né, a ordem das normas, né, com base na sua força, né, e a gente tem que lá no topo ter a Constituição Federal, né, e a partir do momento que a gente entende
que o Código de Defesa do Consumidor tem princípios constitucionais elencados no artigo 5º, é uma norma que você consegue trazer uma força a mais. Então, quando uma empresa ou qualquer outra situação tentar afastar o CDC com base numa lei infra, você vai falar, excelência, o Código de Defesa do Consumidor tem princípios constitucionais no artigo 5º, inciso 32. Então, é uma norma que você não consegue comparar com qualquer outra norma, resolução administrativa, uma lei administrativa inferior. Então, nesse caso, tem que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, sim. Não pode afastá-lo, tá? Então, pessoal, quando a gente está conversando aqui do artigo 1º do CDC, vocês verificam que esse é o segredo de advogado especialista, que o artigo 1º do CDC, ele tem aqui 2 linhas, né? Mas olha o tanto de informação que o legislador, ele queria, né? Ele quis passar para a gente, melhor dizendo, né? Porque agora a gente já aprendeu. Então, tudo isso, quando você pega e coloca numa petição inicial, primeiro, você se torna diferenciado, tá? E segundo, com esses detalhezinhos, pode ser a diferença entre você ganhar ou não um processo consumerista. Na segunda aula, a gente vai entrar conversando um pouquinho sobre a formação da relação de consumo, quando a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Eu encontro vocês, um abraço e até daqui a pouco.